Fala pessoal, espero que vocês estejam curtindo o problema dos três corpos. Vamos entender juntos os detalhes dos episódios 4 e 5 dessa vez. Esse último é o melhor da temporada, pelo menos na minha opinião. Quer saber por quê? Então, bora embarcar! Você está no Copiloto Digital. Eu sou o Marcos e hoje vamos falar do episódio 4 da série O Problema dos Três Corpos, sucesso da Netflix. Começamos o episódio vendo que esse cara, o Will, está muito mal. Com câncer terminal, parece que sempre foi apaixonado pela Jean, mas nunca contou para ela, e agora perdeu seu melhor amigo, Jack. Que morte foi essa, hein? Jack era um personagem divertido. Acho que a escolha do ator foi bem proposital para que o público gostasse rapidamente dele e sentisse mais o impacto da sua morte brutal logo no início. Afinal, a maioria das pessoas que assistiu Game of Thrones gostava do Sam, e os produtores foram inteligentes em trazer o mesmo ator para fazer o Jack. Se você ainda não viu as explicações dos episódios anteriores, vou deixar os links aqui na descrição. Esse episódio, de forma geral, tem muitas informações sobre os Santi, os alienígenas. Vemos que Ye Wenji, depois de responder ao sinal WOW, convidando a civilização alienígena para conquistar o planeta Terra, conseguiu deixar a base da Red Coast e voltou a lecionar. Isso deve ter ocorrido com a morte de Mao Tse-tung, que ocorreu no final da década de 70, uma certa liberação do China. Ela vai a Londres e encontra Mike Evans, que herdou a empresa de petróleo de seu pai. Ela conta sobre o sinal e ele resolve investigar, e eles se reencontram anos mais tarde, quando ele leva ela para o navio Dia do Julgamento, um navio que foi adaptado para ser uma base de transmissão. Ele diz que os Santi estão tentando falar com ela durante todos esses anos, e têm enviado muitas informações. Aqui fica uma contradição. Após o sinal WOW, nunca mais conseguimos captar algo parecido. Essas supostas transmissões do Santi teriam que ser muito mais sutis para não serem captadas por outras pessoas na Terra, apenas pela estação no navio de Evans. Por fim, vemos que Mike Evans beija Ye Wenji, o que pode explicar o fato de ele ter ido ao funeral. Vera poderia ser a sua filha. No futuro, vemos que o navio evoluiu muito, tendo estruturas de lazer, acomodações e salas de aula. Mike Evans é como se fosse um apóstolo de uma religião que tem o Santi como senhor. Ele está recrutando seguidores e evangelizando seus filhos, criando uma nova geração para adorar e seguir o Santi. Vemos que ele conversa diretamente com eles, se referindo a eles como Nosso Senhor, justamente o nome desse episódio. A comunicação é muito boa, em um tempo de resposta extremamente rápido, não anos de espera entre uma mensagem e outra. Que tecnologia seria essa capaz de acelerar assim a comunicação? Não temos uma resposta. Além disso, quando ele sorri e os Santi dizem estar felizes por ver ele sorrindo, percebemos que eles não apenas ouvem, mas também veem as coisas aqui na Terra. Eles comentam que Clarence e Wade já sabem do encontro em Londres. Logo, eles são quase onipresentes e oniscientes. Evans chama então Wade e seu grupo de bugs, pragas. Parece que Evans está tentando ensinar como são os humanos, a partir de contos, como o Chapeuzinho Vermelho, para o Santi. Percebemos que isso não está indo muito bem, quando os Santi não entendem como os humanos escondem as suas intenções, mentem, como o lobo faz no conto. Aparentemente, os Santi não têm como manipular ou omitir informações durante as suas comunicações. Talvez uma questão biológica ou uma evolução moral. Eles podem ser simplesmente muito mais avançados, não tendo espaço para mentiras e dissimulações. De qualquer forma, eles pensam por um longo tempo e decidem interromper o contato com os humanos, pois um mentiroso não pode ser confiável. Não podemos coexistir com mentirosos. Temos medo de vocês. Uma pequena análise aqui. Vemos que a relação de Evans com o Santi parece não ter muito futuro. Os Santi se veem como superiores aos humanos e agora têm medo de nós e não podem conviver conosco. O que nós, humanos, quando temos medo de pragas como aranhas ou baratas e não queremos conviver com elas, o que nós fazemos? Exatamente, exterminamos. A coisa não está ficando muito melhor para a humanidade não. Primeiro era conquista, agora já está mais para extermínio mesmo. Na sequência, temos o encontro da organização, onde junto com Jean, finalmente é revelado que não é Evans o líder, mas sim Ye Wenji. Antes do final do seu discurso, os agentes de Clarence invadem o local. Muitos são mortos, alguns são presos, mas aquela mulher estranha que matou Jack consegue fugir. Talvez a informação mais importante do episódio é que descobrimos que os Santi estão a caminho da Terra, mas vão demorar mais de 400 anos para chegar. Isso mesmo, 400 anos. Na sequência, vemos o interrogatório de Ye Wenji e o objetivo de Wade agora é colocar as mãos nas comunicações que os Santi fizeram e para isso ele precisa chegar ao navio no dia do julgamento, justamente o nome do episódio 5, que é para mim o melhor de toda essa temporada.
Para não perder as explicações dos próximos episódios, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. O próximo vídeo já vai entrar na reta final da temporada, então não perca. No início do episódio 5, vemos que Jean foi transferida para uma casa no meio do nada, provavelmente para ser protegida, porque ela deve ter se tornado a pessoa mais procurada pela organização agora no momento que ela traiu. Wade e Clarence querem conseguir as comunicações de Evans com o Santi, e para isso precisam dar um jeito de capturar os dados que estão no navio, em algum disco de computador, provavelmente. Mas os meios tradicionais, como uma invasão, podem dar tempo suficiente para que alguém destrua os arquivos. Bombas estão totalmente fora de cogitação. Então Clarence pede para Aug retorne ao seu trabalho e produza nanofibras. Ela fica com medo da contagem regressiva voltar, mas Clarence consegue convencer a ela que agora que ela já sabe de tudo que está acontecendo, ela não vai querer se matar se a contagem acabar. Isso se ela não morrer imediatamente, né? Pequeno detalhe. Mas ela volta ao trabalho e a contagem não reaparece. Ufa! Ela produz as nanofibras. Raj, namorado de Jean, trabalhando para Wade, usa as nanofibras para construir uma armadilha para o navio. Isso mesmo, as fibras invisíveis são instaladas no canal do Panamá e temos uma das cenas mais incríveis e aterrorizantes que eu já vi. O navio inteiro é fatiado pelas fibras. Lembrei de cenas marcantes, como o primeiro congelamento e estilhaçamento de Exterminador do Futuro 2, ou a menos conhecida cena de fatiamento por laser de Resident Evil. Mas seria possível fazer isso mesmo com um navio? Vamos à explicação. A princípio, sim. Se fôssemos capazes de construir uma fibra resistente e mais fina que moléculas, como a descrita na série, como a fibra é tão fina, a resistência com a matéria seria mínima. Apenas os átomos passariam. Um corte extremamente preciso e quase sem resistência. Mas para segurar as fibras, teríamos um desafio, pois a força seria também exercida sobre os postes, que seriam rapidamente cortados, o que não ocorre na série. Sabe quando você segura um fio dental, por exemplo, na mão? A pressão ocorre também onde está segurando, e os postes acabariam cortados assim que o navio começasse a passar. Esse problema poderia ser resolvido se os postes, ou os pontos onde a nanofibra é presa aos postes, fossem também reforçados pelo mesmo material, com camadas de placas ou pequenas telas de nanofibra, tendo assim um material ainda mais resistente que o próprio fio da fibra, que transferiria a força para os postes sem cortar eles. Logo, é algo possível sim, mas criar essa nanofibra ainda está muito além do que conseguimos fazer. Mas e se a nanofibra cortasse o disco que Mike Evans está segurando? Os dados não seriam todos perdidos? Por sorte, não ocorreu. Mas vamos pensar que se a fibra realmente cortasse o disco, e considerando a nossa tecnologia, poderíamos estar falando de discos magnéticos mais antigos ou SSD. No caso do disco magnético estar girando ou em um plano alinhado com a passagem do fio, muitos dados poderiam sim ser perdidos. Mas com o disco parado, ou mais provável sendo um SSD, as trilhas ou trechos danificados realmente seriam mínimos. Lembre que a espessura da fibra é menor que moléculas. As fileiras de registro perdidas poderiam ser recuperadas e a maior parte dos dados estariam realmente disponíveis. Mas eu vejo outros problemas, como se o local explodisse devido ao combustível no navio, ou os discos fossem parar na água. Encontrar esses discos no meio do caos que ficou os destroços do navio também demoraria muito tempo. Essa cena, muitas pessoas mortas novamente, é uma cena que vai ficar na minha memória para sempre. O detalhe e o cuidado gráfico foram excelentes, mas foi aterrorizante ver isso acontecer. Depois de recuperar os dados, a equipe de Wade passa semanas tentando abrir os dados sem sucesso devido à criptografia. Mas um dia, simplesmente, eles são abertos, como se os Santi quisessem que isso ocorresse. Pelo visto, eles poderiam ter modificado ou apagado os dados a qualquer momento, mas parece que isso não importa muito para eles. Os técnicos de Wade encontram um pequeno volume de arquivos de mídia que caberia em qualquer celular. Concluímos que seriam os áudios e textos das conversas com o Santi. Mas encontram também um arquivo gigantesco com o nome de Three Body Sophomores, CXL, ou Três Corpos Sophomore.cxl. Ele tem mais de 102 petabytes. Um petabyte daria para armazenar mais de 13 anos de vídeo em alta resolução. É a quantidade de dados de efeitos especiais, por exemplo, do filme Avatar de 2009. Para termos alguma base de comparação, o Google processa mais de 25 petabytes de informação por dia, e 50 petabytes seriam suficientes para armazenar tudo que a humanidade já escreveu em todas as línguas em toda a sua história. Ou seja, o arquivo é realmente gigantesco, e com uma extensão desconhecida. Wade vai buscar Jean para ajudá-lo. A equipe de Wade consegue entender que o arquivo e os capacetes de realidade virtual estão conectados, como um próximo nível do jogo, talvez. Eles conseguem usar os capacetes e Jean e Wade entram no jogo novamente. Eles encontram a menina e a espadachim. Jean diz que a espadachim deve ser uma inteligência artificial, ou talvez um deles. Wade pergunta se eles são parecidos com a gente. A espadachim confirma que
não são nem um pouco parecidos com os humanos e que os humanos não gostariam da aparência que eles têm. Agora vamos às revelações mais importantes da temporada. A espadachim explica que a frota Senti e toda a sua civilização está condenada. Como a frota deles vai demorar mais de 400 anos para chegar à Terra, no ritmo da evolução que os humanos estão, sem os desastres de eras caóticas para impedir a evolução científica e tecnológica, quando a frota chegar, a tecnologia humana irá destruí-los rapidamente. Talvez os humanos viajem até o planeta do Senti para destruí-los de forma definitiva e nunca mais serem ameaçados. Eles demoraram muito mais para evoluir sua ciência e tecnologia do que nós, devido à destruição das eras caóticas. Vejam os saltos de evolução humana dos últimos 100 e 50 anos. Como estaria a tecnologia em 400 anos? A frota não é uma conquista, mas sim uma procissão fúnebre. Estão indo em direção à morte certa. Para evitar isso, depois que a frota partiu, eles trabalharam em uma maneira de desarmar os humanos, impedir o seu progresso, destruindo a ciência humana, usando o que eles chamam de sófons. Um sófon, como explicado, é um próton que foi transformado pelo Senti em um computador sensate. Mas o que seria isso? Peraí, vamos por partes. Um próton é uma das partículas de um átomo. Eles afirmam que conseguiram fazer um computador extremamente avançado e tão pequeno como uma partícula de um átomo. Sim, eles explicam que o segredo é que no universo existem mais dimensões que as que vemos e eles construíram no espaço a tecnologia para desdobrar um próton em menos dimensões. Vamos explicar isso aqui um pouco de mais de calma. As 3 dimensões que estamos acostumados seriam a largura, o comprimento e a altura. Peguem uma caixa de papelão, por exemplo. Ela tem o formato de um sólido, em 3 dimensões. Nós podemos recortar alguns lados dessa caixa, desdobrar ela, deixar ela praticamente em 2 dimensões. Um pedaço de papelão com largura e comprimento, mas sem altura. Assim, reduzimos algo de 3 dimensões para 2 dimensões. Perceba que o material ocupa bem mais espaço nessas 2 dimensões. Sua largura e comprimento aumentaram agora. Ou seja, quanto mais dimensões, menor ele seria no nosso espaço tradicional de 3 dimensões. Nossas teorias físicas e matemáticas demonstram que temos, além das 3 dimensões, o tempo, como uma 4ª dimensão, e algumas outras. Estamos falando de um total de 7 ou 11 dimensões. Essas são as probabilidades mínimas calculadas até o momento com as teorias que temos atuais. Voltando à série, eles afirmam ter concentrado energias muito maiores do que podemos imaginar em uma enorme construção espacial. Toda essa energia concentrada em um único próton permitiu que eles desdobrassem ele, primeiro em algo de 3 ou mais dimensões, uma esfera disforme, mas quando ele é desdobrado em 2 dimensões, vemos que ele se expande pelo espaço, englobando todo o planeta. Eles usaram então máquinas espaciais para escrever circuitos de computadores nessa mega estrutura do próton em 2 dimensões, criando uma mente tão grande quanto o mundo. Um computador com a maior inteligência artificial já criada nesses 2 mundos. Ou seja, os sófons são as mais avançadas inteligências artificiais já concebidas. Vocês que acompanham o canal já esperavam que chegaríamos nisso, certo? Demorou um pouco, mas chegamos no nosso principal tópico do canal. Eles criaram 4 desses sófons, que se entrelaçam quanticamente em 2 pares. Um fóton de cada par ficou com o Senti, enquanto 2 foram enviados à Terra. Como os prótons têm uma massa extremamente pequena, foi fácil acelerá-los à velocidade da luz. Os humanos já fazem isso dentro dos aceleradores de partículas. Devido ao entrelaçamento quântico, tudo que eles veem e escutam aqui na Terra, os Senti recebem imediatamente no seu planeta. Peraí, a forma como utilizaram a ideia de entrelaçamento quântico, quando 2 partículas compartilham um estado, por exemplo, seu giro, mesmo quando separadas a grandes distâncias, poderia realmente funcionar para transmitir imediatamente informações a enormes distâncias. Ainda na ficção, mas já temos alguns usos interessantes, como uma partícula na Terra e outra em um satélite no espaço, que permitem uma criptografia quântica dos dados, até agora inquebrável. Isso já funciona aqui, entre a Terra e o espaço. Emocionante, não? Voltando à série, vemos que é dentro dos aceleradores de partículas que os sófons fazem seu principal trabalho, atrapalhando as colisões e modificando os resultados, destruindo a ciência que poderia derrotar o Senti. Vemos que, além disso, eles também interferem com a humanidade, fazendo milagres e criando confusão, como as estrelas piscando e as contagens regressivas que os cientistas estavam vendo. Os sófons estão em todos os lugares, sem obstáculos, sempre ouvindo e observando todos os segredos da humanidade. Não há como escapar dos sófons, pois eles bloqueiam os avanços científicos que seriam necessários para libertar a humanidade de sua presença.
E o novo objetivo deles é ensinar a humanidade a sentir medo novamente. O episódio termina com os Sófonos escrevendo em todas as telas do planeta a mensagem You are bugs, ou seja, somos apenas pragas ou insetos para eles. E na sequência, ao menos um deles se desdobra, encobrindo todo o planeta em superfície espelhada e formando um olho no céu. Mais uma cena incrível e novamente assustadora, com uma excelente trilha sonora. Apesar dos desdobramentos dimensionais e o entrelaçamento quântico estarem nas teorias atuais e terem sido a base para o Outworld, os usos criativos e implementações tecnológicas, como criar a mais avançada e menor IA imaginada, os Sófonos, ainda é algo no campo da ficção científica. Possível, talvez, mas por enquanto apenas ficção. Muito bem construída, mas ainda bem que só ficção por enquanto. Esse quinto episódio foi incrível, que até sem fôlego. Acho que esse episódio pode deixar algumas dúvidas. Deixem aqui nos comentários, vou trazer as respostas para vocês. Deixem também o like, se inscrevam no canal e compartilhem. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.